Esta semana, uma jovem de 19 anos se engasgou com um lanche. O caso foi registrado no Mato Grosso. Ela saiu da igreja, comprou um lanche com a família e, chegando em casa, acabou se engasgando. A família tentou fazer manobras e até que ela chegasse ao hospital foram 8 minutos. E ela já chegou em estado grave, ficou internada, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. A questão é que o engasgo na fase adulta é muito comum, apesar de grave. E para a gente saber como lidar nessas situações, eu estou aqui com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que vai falar um pouquinho sobre o assunto, dar dicas de manobras e sobre como proceder nesses casos. Tenente, caso de engasgo, geralmente a gente ouve mais falar em criança, mas na fase adulta também é comum? É mais comum do que a gente imagina, né? Porque na fase adulta é muito mais fácil da pessoa mesmo conseguir reverter os casos de obstrução das vias aéreas, né? Como a gente chama no termo técnico, nos engasgamentos, né? Do que uma criança que não tem os seus reflexos. O adulto ele já tem consciência do que aconteceu, então é muito mais fácil de ser revertido, né? Mas a primeira coisa que ele tem que fazer sempre que a gente se deparar com caso de engasgamento, né, é chamar as unidades de resgate, né? O Corpo de Bombeiros Militar está preparado desde a sua ligação até a chegada da equipe de resgate. A gente já tem aí a orientação para os nossos atendentes de como passar essas informações para a população. Então ela vai ligando o 93, ó, eu estou com um paciente aqui, uma vítima aqui engasgada, ele não respira, ele está respirando mal, ele está tossindo, a gente já vai passar todas as orientações via telefone e já vai pegar o endereço, já vai pegar a localização para estar enviando a equipe de resgate. E quais os principais alimentos assim que a incidência é maior para engasgo? A gente vai assim, tem vários tipos de alimentos, mas o principal é a carne, né? Alimentos aí que a gente não consegue mensurar o tanto que consegue abordar com a nossa mordedura, né? Então a carne, principalmente a carne com osso, acontece muito isso, né? Também a tal da espinha de peixe, que não causa uma obstrução, mas a pessoa fica irritada, fica desesperada com aquela questão da obstrução parcial das vias aéreas. E segundo, e por último aí é os casos de afogamento, que a gente tem obstruções parciais também e até a obstrução total por conta de afogamentos, né? E existe um grupo de maior risco ou está todo mundo sujeito? Olha só, quando a gente fala de desobstrução das vias aéreas, o mais que nos preocupa são as crianças, né? As crianças e os bebês. É comum a gente ver aí no YouTube, ver nas redes sociais, famílias invadindo quartéis de bombeiro com bebês, com crianças pequenas engasgadas, né? Então é muito comum porque as crianças elas não têm o reflexo de poder tentar forçar uma tosse, de saber o que fazer para poder se desengasgar, né? Mas os adultos também acontecem. E os adultos eles não vêm ao corpo de bombeiros ou a uma unidade hospitalar. Eles tentam primeiro fazer em casa, que é o correto, mas é o correto também chamar a unidade de resgate. Pelo que a gente falou aqui, essa jovem, foram 8 minutos até ela chegar na unidade hospitalar e ela já chegou com um quadro irreversível. Ou seja, esse atendimento tem que ser o mais rápido possível, né? Até quantos minutos a pessoa consegue ficar sem respirar? A gente tem que pensar o seguinte, se for uma obstrução total, a gente tem que pensar assim, quanto que a gente consegue ficar sem respirar? Tem gente que não consegue ficar 40 segundos. Tem gente que não consegue ficar 1 minuto, né? Aí você imagina 8 minutos, essa pessoa sem respirar, né? Então é uma questão fisiológica de cada um. A gente não tem dados que falam assim, ó, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Não, não tem. Isso aí é fisiológico. Depende do tamanho do objeto, se é uma obstrução total, se é uma obstrução parcial. Então a gente tem que levar vários fatores em consideração para determinar esse tempo. No caso aí de 8 minutos que ela chegou na unidade hospitalar, é um tempo bastante considerável para uma obstrução total. E existe prevenção para engasgo? Prevenção, né? A prevenção é sempre a gente estar mensurando o que a gente vai colocar na boca, prestar bastante atenção na mastigação, né? Que é um dos fatores aí que a gente sabe que a nossa cultura, o povo brasileiro não tem a questão de mastigar bem os alimentos, né?
A gente vê várias, hoje com o advento aí das redes sociais, vários profissionais aí, dentistas, né, falando dos benefícios da boa mastigação, né? Então a gente sabe que esse é um dos fatores que previne bastante a questão dos engasgamentos. Joia. E para as pessoas que nos acompanham aqui, o Cândido vai fazer uma simulação de desengasgo. A gente vai apresentar para vocês o passo a passo de como socorrer uma vítima de engasgo, caso você presencie essa cena. Quando a pessoa está engasgada desse jeito aqui, ó, o que a gente tem que fazer, a primeira coisa, é tentar dar um suporte, porque a qualquer momento ela pode se desfalecer, né, e cair de face no chão ou cair no chão. Então a gente vai passar um braço por debaixo do braço da pessoa e segurar na boca da vítima dessa forma. Os seus pés, você vai colocar dessa forma aqui, ó, porque se ela cair aqui, eu tenho condições de segurá-la, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar fazer, ó, as 5 tapotagens no meio das duas escápulas, tá? Então a gente vai fazer com a palma da mão cheia, assim, ó, 5 tapotagens, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente manteve a boca aberta aqui, o objeto saiu, show de bola. A gente conseguiu fazer a desobstrução, né? E o mais importante, se a vítima chora, tosse e respira com dificuldade, pede para ela continuar fazendo, porque é uma maneira da gente conseguir desobstruir. Se não conseguimos dessas 5 tapotagens, a gente vai chegar e pegar a região aqui, ó, external, bem no apêndice xifoide, a espinhela caída aqui, ó. Vou localizar isso aqui, ó, e vou fazer com a minha mão dessa forma aqui, ó. E aí eu vou localizar aqui e vou fazer um movimento de J, assim, ó, dessa forma. Esse movimento de J, pressionando a barriga e a parte do estômago dessa paciente, a gente vai conseguir fazer a desobstrução das vias aéreas. Esses são os principais passos que a gente tem que fazer em casa, no caso de obstrução e de engasgamento. Uma simulação muito importante para quem está de casa acompanhando, saber como proceder diante de um engasgo, que é como o Cândido disse, né? Questão de segundos, pode ser fatal, infelizmente. Então é importante que a gente tenha essa noção do que fazer, né, Cândido? Mas bem mais importante que isso é pedir ajuda do Corpo de Bombeiros. Sim, a primeira coisa, antes até da gente começar a fazer as manobras demonstradas ali, é ligar para o 93, acionar a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, que a gente vai chegar com rapidez e vai ajudar nas desobstruções. Muitas vezes a gente chega no local, por os nossos radiooperadores estarem orientando as pessoas no local, a vítima já está até desobstruída. E essa é a nossa função, é a prevenção primeiro, antes da gente ter uma ação reativa. E qual o número? 193, 24 horas por dia, 365 dias no ano, dioturnamente, a gente está à disposição da população de Três Lagoas.